Glória a Deus. Estamos uma vez mais aqui no nosso podcast Plena Unção e hoje, neste momento, estou recebendo meu amigo, meu irmão, presbítero Washington Floro. Acertei? Amém, pastor. Pai do Senhor, meu filho. Pai do Senhor, meu amado. Tá tudo bem? Tudo bem, sim. Você tá meio tenso? Tô um pouco Por quê? nervoso, porque eu não me lidou muito bem com essas coisas. Isso? Sou um pouco tímido, mas eu creio que Deus vai Olhe me para aquela direcionar. câmera lá e diga para os irmãos de que você é marido de, Luciane Gonçalves de Macedo. pai de... Rayane Caiane. Manda um abraço, um beijo para elas. Um beijo, minha esposa, um beijo às minhas filhas, que o Senhor possa continuar abençoando e que a mão dele possa continuar estendida a favor de vocês. A toda a comunidade do Andaraí, não é? Porque você nasceu no Andaraí, meu filho? Sim, sou nascido e criado no Andaraí. Tua família, teus pais, todo mundo? Sim, todo mundo criado no Andaraí. Você tem quantos irmãos? Eu tinha, na verdade, 6 irmãos ao total. E agora? Agora eu só tenho 4, porque 2 eu perdi pela circunstância da vida. Quando você fala perdeu pela circunstância da vida, se deu a quê? Doença? Um morreu porque um amigo estava andando de carro numa localidade que é divisa com a minha comunidade, que era outra facção, e eles passeando de carro ali mandaram ele parar o carro e não pararam o carro, e o cara efetuou um disparo e pegou na cabeça dele, né? Meu Deus. E qual a idade que ele tinha? Qual era o nome? O nome dele era Alexandre. Qual a idade? Eu creio que ele tinha uns 20 anos no máximo. 20 anos. E o Alexandre, né? E esse foi o Alexandre. E o outro? O outro era Marcos André. O que aconteceu? Esse tinha envolvimento, né, no tráfico. Era traficante, né? E ele indo pra dormir, né, na casa da namorada dele que ele tinha, ele se deparou com os polícias, renderam ele, mas mataram, né? Mesmo ele se rendendo, mataram ele. Então, nós estamos começando a conversar aqui com o presbítero Washington Flores e já começamos de forma tensa aí. Exatamente por quê? Porque ele é oriundo de uma comunidade onde por muitos anos é dominada, não é? Em que é realidade do Rio de Janeiro, nós sabemos disso, né? Sim. Em todas as comunidades existem pessoas e moradores, mas paralelamente existe aquilo que nós chamamos o tráfico, não é? O sistema paralelo ali está. E você teve o encontro com Jesus com que idade? Como se deu isso? Na verdade, eu tinha acho que 9 anos, né? Mais ou menos. Uma senhora que chamava Sebastiana me fez o convite, eu fui para a igreja, mas não aceitei naquele momento ali. Mas a palavra ficou enraizada no meu coração, né? Minha família é tudo espírita, da cultura espírita, né? Mas eu fui criado naquele meio, mas eu nunca gostei do espiritismo, sempre fui mais voltado para o evangelho, né? Mesmo sem ser, mas eu gostava mais, não sei porquê, não sei não, hoje eu entendo que foi Deus, né? Aquela sementezinha ficou, né? Foi uma escolha de Deus, né? Eu aceitei a Jesus, como o senhor perguntou, quando que eu aceitei Jesus, foi logo após eu sair do tráfico no Andaraí. Mas você com que idade? Eu tinha, eu acho que 23 anos. Não, mas aí essa fase dos 9 anos. Essa fase eu só fui uma... Só foi uma vez? Isso, e não fui mais. E não foi mais? Não fui mais. Mas a semente ficou? Ficou. Aí você foi se envolvendo? Na verdade, quando eu me envolvi com o tráfico, isso tudo tem um caminho, na verdade, né? Foi de acordo com a minha família, a situação, circunstância, né? Comecei a trabalhar com 12 anos, na verdade. Eu trabalhei com 12 anos de idade porque eu via o sofrimento da minha mãe, porque minha mãe sofria muito porque ela era dona de casa, né? Dona de casa não, trabalhava em faxina. Sim. E era 5 homens dentro de casa e o que ela ganhava dava muito mal para comer, né? Então era... E o teu pai? O meu pai, na verdade, não é meu pai biológico, mas foi ele que me registrou. Agradeço porque, independente de não ser meu pai biológico, sempre me tratou bem, Sim. né? Me tratou com respeito, mesmo eu sendo mais claro, que meu pai que me registrou era escuro. Nunca teve essa diferença, sempre me aceitaram bem na família, né? Sim. Mas o problema do meu pai foi que ele começou a se envolver com álcool, né? A partir do momento que ele começou a se envolver com álcool, o dinheiro que ele ganhava, ele pegava de volta
batia na minha mãe, ia beber, ou seja, o dinheiro dele não entrava mais dentro de casa. Então era um espírito de destruição que estava dentro da tua família. Sim. E aí tua mãe trabalhava em faxina, Isso. Diarista, para levar dinheiro Isso. para comprar as coisas para os 5 filhos. Isso, era muito difícil, né? Para você poder comer alguma coisa boa era difícil. Muitas das vezes comemos ali feijão com farinha, angu com Era feijão. O que tinha. Era o que tinha. Não vou falar que passei fome, que eu vou estar mentindo, porque passar fome é você não ter o que comer. Né? Verdade. Mas passei assim, não podia comer de tudo que a gente queria. Muitas vezes não tinha um biscoito, não tinha um Danone. Então, assim, foi uma vida sofrida, né? E eu vendo essa situação da minha mãe, eu ficava com muita pena da minha mãe, porque o meu pai batia na minha mãe como se fosse homem. É né? mesmo? Espancava a minha mãe. Muitas das vezes quando eu cresci um pouquinho, eu me jogava em cima dele, né? Tentei defender minha mãe e graças a Deus, assim, só não sofri retaliação dele porque a mãe dele, que era minha avó e minha madrinha, me defendia um pouco, né? É mesmo? Mas diversas das vezes eu tomei a frente e parti para cima dele, né? E vendo essa situação aí da minha mãe, quando uns 12 anos eu fui trabalhar de marrequim nas Sendas, Sim. aqui na Rua Uruguai, né? E dali eu levava um arroz, um feijão, né? Dava o dinheiro todo para minha mãe. Depois daí, aos 13 anos, eu trabalhei na oficina mecânica, né? Ia muito bem, fazia freio, fazia embreagem. Conseguia fazer tudo. Nessa Maravilha. época aí, eu gostava do que eu fazia. Eu sempre gostei de aprender e sempre tive facilidade de aprender Sim. essas coisas. Então eu entrei ali, o chefe, quando ia na rua comprar peça, já tinha tirado o motor, já abrido a embreagem, ele já chegava, estava tudo pronto. Então ali ele foi me melhorando de condições, começou a me pagar um pouquinho melhor, sendo que, para minha falta de sorte, a oficina fechou, era até aqui na Rua Pereira Nunes. Aí você atribui a falta de sorte ou a crise mesmo, né? Eu não sei, eu sei que Na época? eu não sei, eu sei que fechou a oficina. Aí o que aconteceu? Eu fiquei ocioso, né? Fechou a oficina, eu fiquei ocioso. Aí havia uns amigos, né, do meu irmão, que trabalhava tudo de office boy no centro da cidade. E não sei o que houve, que eles todos saíram do trabalho e entraram no tráfico. Eles todos. Todos, mesmo? umas 5, 6 pessoas. Saíram tudo e entraram no tráfico. E o que aconteceu com isso? Eles me pediam muito favor. Ô Tim, pô, vai na rua pra mim, compra uma roupa, compra isso pra mim. E com isso eles compravam pra mim também, né? Aí parece que a vida ficou fácil. Ficou. De certa forma ficou. Né? Porque eu A gostava faci- de andar bonito, sempre gostei. Ah. Aí a facilidade veio, né? Sim. Aí, dando isso, né, eu comecei a estar com eles ali, daqui a pouco fui fazendo outras coisas. Quando foi ver, eu já estava na embalação, endolando junto, né? Já estava envolvido mesmo no tráfico, fazendo... Isso, Sim. Tava já trabalhando com eles, envolvendo com ele, e logo assim ele me comprou uma pistola, era Valt PPK, eu me lembro bem na época, né? Me comprou uma Valt PPK, depois também me deu uma metralhadora caseira, né? Que tinha um pente mais ou menos, acho que de 30 tiros, né? E tu acaba tomando gosto, porque... E você aprendeu a atirar? Cara, eu não sei, tem coisa que o diabo... Não é possível, porque o primeiro tiro que eu dei, mesmo sem instrução nenhuma, eu acertei. É mesmo? Foi numa panela de pressão e não foi perto, foi longe. Era longe. E eu acertei. Dali eu gostei, né? Eu gostava muito de arma, não vou mentir. Eu gostava muito, sempre gostei muito de arma. Não para fazer o mal, mas eu gostava da arma em si, né? E ali eu acertei, dali eu fiquei ciente, né? Peguei o primeiro tiro de Achou que já era... tava me achando Sim. o cara, né? Aí daí, quando eu fui ver, eu tava já fazendo a segurança dele, né? Onde ele ia, eu tava ali atrás, né? Para proteger? Pra proteger ele. Na verdade, eu era a segurança dele. Se chama do fiel. É o fiel, né? Isso. É o fiel que estava ali guardando, resguardando. Sim. E aí? Aí esse tempo se passa, você é envolvido na comunidade, e aí passou não só a trabalhar ali, mas também a ser usuário de droga? Sim, usei, na verdade, maconha. De resto, não, porque eu tinha, assim, via que muita gente usava e fazia mais mal do que bem, né? Como eu digo, a brizola, o pó. Sim. Fazia mais mal do que bem. Quem eu conhecia que usava, na verdade, só fazia vexame, passava vergonha,
Né? Isso você não queria? Eu não queria. Aí, mas passei a usar maconha, né? Sim. Passei a fumar maconha e ali eu não fumava, na verdade eu comia. É mesmo? Eu só não fumava maconha quando estava dormindo. Era a única hora, eu já acordava fumando. Então ficava o dia todo doidão? O dia todo fumando. Doidão mesmo? O dia todo doidão. Passar porque naquele tempo o tráfico no Andaraí era tão grande, vendia tanto, que chegou a ser chamado de shopping do pó, de tanto que o Andaraí vendia. É mesmo? Então, isso você está falando de de quantos anos atrás? Eu acredito que isso foi acho que 92. 93. Tem muito tempo, Tem muito hein? tempo, essas épocas sim, já tem... 30 e poucos anos. Tem muito tempo. Sim. Então o que acontecia? Vendia muito, então a gente não tinha necessidade de ficar exposto na rua. Então a gente arrumava um lugar e ficava passava nesse lugar o dia todo fumando, esperando da hora de a boca abrir, porque a boca só abria 5, 6 horas da tarde. Da tarde. Porque e nisso, por abrir essa hora, as ruas fazia fila, todas as entradas do morro. Eu não sei se eu vou pegar, mas se eu pegar a reportagem e buscar, você vai ver que no Jornal do Brasil saiu Andaraí Shopping do Pó. Porque vendia, porque fazia fila nas entradas todas, era uma fila enorme. A ponto de a gente embalar e no mesmo hora ter que estar embalando de novo, porque vendia muito rápido, vendia cargas fechadas. É mesmo? Fechada, sem vender um a um, vendia fechada. Então vendia muito, então a gente não tinha essa necessidade de ficar na rua, essas coisas. Então a gente ficava num lugar ali isolado, esperando da hora, né? Até a hora passar. E já vinham os viciados, os drogados, tudo ali para os usuários, né? Usa-se assim um termo mais técnico. Sim. Os usuários de droga, né? Era muito. Os dependentes. Era muito. Vinha de Niterói, vinha de tudo quanto é lugar. Toda a sociedade. Comprava para poder revender de novo, porque naquele tempo a gente usava o pó praticamente quase que puro. Eita. Hoje em dia eles botam 5, 6 quilos num quilo. Eu pelo menos, quando eu embalava, eu botava 200 gramas de pó royal. É mesmo? Para poder secar, porque se você botar puro, ela mela. Então, para poder secar, enxugar, você usava pó royal, era 200 gramas. E você viveu nesse estado aí há quanto tempo? Eu parei quando fui pro quartel. Eu servi. Serviu o quartel? Servi quartel. E como foi isso? Chegar no quartel? Foi bom. Por quê? Porque eu gostava, eu queria ser militar. E mesmo você lá no quartel, e como que ficou aqui a sua vida? De vez em quando eu não estava, ainda passava, falava com os amigos, não ficava direto, porque assim, o tempo do quartel é muito curto, você não tem muito tempo. Você passa mais tempo no quartel do que em casa. Então o tempinho que eu ia lá, falava com os amigos, dava um abraço, né? Não havia interferência? Não, fumava o meu baseado que eu tinha que fumar e ficava em casa para poder dar o tempo de poder ir pro quartel de novo. E tu ficou no quartel quanto tempo? Fiquei 1 ano. Um ano serviu? Um ano. Servia era para me ficar mais. Eu perdi a oportunidade, porque o tenente gostava muito de mim, porque eu era mecânico. Eu tinha falado para o senhor que eu não comecei a ser mecânico. Então, por eu ser mecânico, lá eles davam valor à pessoa que tinha profissão. E quando tu saiu do quartel? Saí, eu voltei de novo. Aí voltou para... Agora voltou com experiência, sim, com macete, né? Com já calejado. Sim. Aí é o prato feito para eles, né? Sim. Usar a tua experiência em favor do mal, né? Sim. Bom, presbítero Washington Floro, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando desse drama, e se a gente continuar sobre isso, querendo ou não, você está fazendo um retrato, um pequeno raio-x do que foi a sua vida. Sim. Mas vamos agora para a parte decisiva. Aonde começou o milagre na tua vida? Milagre? Que você teve um livramento. Eu tive vários livramentos, pastor. Mas o livramento que culminou em você ter um encontro com Jesus. Esse livramento, na verdade, se deu quando o meu irmão faleceu, né? O meu irmão mais novo. Sim. Porque quando o meu irmão morreu, aquilo mais novo me abateu muito. Sim. Eu sofri muito, né? Fiquei um pouco em depressão. E os meus familiares, minha mãe, minhas tias, foram tudo na minha casa, junto com a minha mãe, e falou, dá um basta. Falou, chega. Chega da tua mãe tá sofrendo, chega da tua mãe tá passando por isso tudo, né? Chega.
E o meu irmão também, que tinha envolvimento também, falou, irmão, vamos embora, já deu o que tinha que dar. Entendeu? Eu vou ser sincero, eu não tava afim de ir embora, por quê? Eu já não tinha mais nada a perder, porque o irmão que eu amava, eu tinha perdido. Na verdade, havia uma sede de vingança, certamente. Isso, tinha. Tinha, né? Tinha, pastor, muito grande. E aí? Aí o que aconteceu? Com a minha família conversando, minha mãe conversando, minha tia conversando, meu irmão falando comigo, né? E eu também vi também que começou muito um amigo já a matar outro amigo. Então eu fiz um retrospecto da situação, como é que estava a situação. Aí eu peguei e fui embora. E antes disso acontecer isso tudo, uma senhora da igreja falou comigo, meu filho, assim que meu irmão morreu, falou comigo, meu filho, eu quero falar contigo. Eu falei, pode falar. Ela, meu filho, eu quero te falar uma coisa, se você morrer, você vai pro inferno. Aí eu olhei pra cara daquela senhora, eu falei, esse negócio de inferno é meio complicado, porque eu vou ser sincero pro senhor, eu já estava disposto para mim morrer, já era lucro. Eu me encontrei numa situação ali que para mim, se eu morresse naquele, eu tava sofrendo tanto com a morte do meu irmão mais novo, que se eu morresse era mais lucro do que eu tava vivo. Então eu tava de um jeito que para mim, tanto faz. Tava disposto a tudo, né? Eu tava disposto a tudo. Mas aí, pela misericórdia, eu saí, né? Fui. Minha mãe comprou uma casa na rua pro meu irmão mais velho, e lá atrás da casa dele tinha uma outra casa que estava em construção. E eu saí, fui morar com a minha mãe, saí do tráfico, fui morar com a minha mãe, né? Fiquei na rua e eu tinha falado prometido, quando essa moça falou comigo, que se eu saísse com vida do morro, eu ia pra igreja. Sim. Falei, senhor, se o senhor me permitir sair vivo daqui, do Andaraí, eu vou pra igreja, né? E saí, fui morar na rua, ainda fiquei uns 2 meses ainda fumando, fazendo besteira, né? Fui trabalhar com obra, porque tem que sustentar, né? Comecei a trabalhar com a obra lá. Aí um belo dia eu falei pro meu chefe, pô, Roberto, tô cansado dessa vida. A gente roda e não chega a lugar nenhum. E eu, quando eu vim pra cá, eu falei pra Deus que se eu saísse com vida, eu ia pra igreja. Eu tô afim de ir pra igreja, você quer ir comigo? Ele tá falando sério, tio? Eu falei, tô, era meu patrão no caso, né? Sim. Ele falou, eu falei, tô falando sério, sim. Então vambora. Aí nós dois pegamos, fomos, né? Aí no final o pastor fez o apelo, eu fiquei pra ele, vai você, Roberto? Não, vai você, Tim, vai você. Isso foi em qual igreja? Na igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Era lá em Padre Miguel. Lá em Padre Água Miguel. Branca, na Estrada da Água Branca. Sim. Entendeu? Era o pastor Cardoso. Sim. Do Ministério de Madureira, no campo de Madureira, né? E ali eu aceitei a Jesus, fui discipulado muito bem, graças a Deus, porque eu só fui me batizar depois de ser discipulado. Você não era batizado sem conhecer, sem saber quem era Jesus, né? E ali para mim foi um bálsamo, né? Foi um bálsamo que a minha vida mudou, assim... Você aí já estava com quantos anos? Eu acredito que eu deveria estar com uns 22 anos. 22. Por aí, porque eu casei com 23, que logo o pastor queria que eu casasse. Ah, é? E tu conheceu a Luciane onde? A Luciane eu conheci aqui no Morro. A Luciane tá comigo desde os 13 anos de idade. 13 anos? Que isso, rapaz? Eu tinha 14 e ela tinha 13. E ela te acompanhou mesmo nessa vida tortuosa? Sim, mas ela me conheceu, eu não era bandido, eu trabalhava na oficina quando ela me conheceu. Eu trabalhava na oficina. E mesmo vendo o teu envolvimento, ela... Sim, ela não gostava, nunca foi a favor. Nunca foi favorável, mas por me amar, a mãe dela, teve muita guerra com a mãe dela, muita briga. É mesmo, é? Muita. Pra ela poder ficar comigo foi uma luta. Ela também aceitou logo depois? Ela, na verdade, ela aceitou primeiro do que eu. Primeiro do que você? Sim, porque eu fiquei no tráfico. Quando ela me namorou, eu tinha 13, 14 anos. Daí foi a época que eu peguei, que saí do trabalho e comecei a traficar. Ou seja, ela ficou na vida dela normalzinha, mas depois ela foi pra Universal. Ficou na Universal, foi obreira da Universal? Isso. Que coisa, hein? Foi obreira ali, ela buscando, né? E o senhor tá falando de livramento, eu não acabei de falar. Sim. E eu também tive um livramento muito grande, que foi esse tiro que eu tomei. Você chegou a tomar um tiro? Tomei um tiro aqui na vista. Como foi isso? Na verdade, eu tava na praia da Barra, né? Tava limpando meus pés no calçadão, né? No banco da praia. E, de repente, eu vi uma sombra atrás de mim, né? Eu vi uma sombra atrás de mim, parou. E aquilo me incomodou, eu creio que Deus me incomodou, olhei para trás. Quando eu fui olhar para trás, a arma já parou, já de frente, assim, já encostada perto do meu nariz. E aí? Aí quando eu vi que ele ia apertar, eu
tirei a cara. Tirei a cara, dei como se fosse um mortal e ainda ele deu mais alguns tiros, né? E eu, automaticamente, essa vista apagou na hora. Eu achei que tinha entrado dentro da vista, né? Aí eu corri um percurso, parei na frente, chegou uns 2 policiais ainda, mandando me matar. Não, mata que é bandido, mata. Aí eu falei, não, senhor, eu sou militar, eu acabei de sair do quartel agora, né? Que eu tava com o meu certificado no bolso. Sim. Acabei de sair do quartel agora. Aí ele falou, não, o garoto é ex-militar. Aí chamaram a ambulância, né? Sendo que vem os policiais primeiro, agarraram os garotos que me deram tiro na praia e alegou que eles falaram para eles que eu tinha matado o primo deles. Falaram que foram me matar lá porque eu havia matado o primo deles. E eles eram da comunidade? Isso, da comunidade perto, que virou inimiga, no caso, que era amigo, mas virou inimigo. Sendo que não... Eles falaram isso, alegaram, não existiu isso. Eu não matei o primo deles, mas foi uma forma que eles acharam de se defender, no caso. Sim. Tinha guerra tinha, com certeza, mas eu não matei primo deles nenhum. E a bala se alojou? Passou? Não, só passou mesmo, rasgou aqui do lado. E não te deixou cego? Me deixou, essa vista eu não enxergo, eu enxergo pouco, no vulto. É mesmo? Deu deslocamento de retina. Meu Deus, eu não sabia disso não. Olha, sim. Você tá aqui há quanto tempo? Sim. Presbítero. Eu tenho até estrabismo nessa virgem, não parece, mas eu tenho. Ela não... Entendeu? Chegou Meu Deus. Livramento, né? Sim. Um tiro na face. Mas aí você teve Jesus, encontrou Jesus. Como foi esse encontro? Foi uma maravilha, pastor. Foi a melhor coisa da minha vida. Melhor sensação que existe na face da terra. Aí você passou pelo discipulado. Sim. E fui levantado a obreiro, né? Fui levantado também a diácono. Gostava muito de evangelizar. Sempre evangelizava as comunidades, porque eu me identifico. Sim. Querendo ou não querendo, eu quero que outras pessoas que passaram o que eu passei venham entender que há outro caminho, há outra opção. Quando você retorna para a comunidade depois de salvo, crente em Jesus Cristo, qual foi a reação do pessoal? De início, muitos me chamavam para voltar, não levavam muita fé. Mas quando eu começava a abrir a boca e falar de Deus, eles, na mesma hora, eram jogados por terra. O pensamento, a ideologia deles era jogada por terra. Eles viram que realmente eu tive um encontro com Deus. Que realmente Deus fazia parte da minha vida, né? E aí a sua família, você com a sua esposa, que nasceram as suas filhas, e você ali se estabeleceu Sim. como um homem cristão, como um homem chefe de família, Sim. um homem responsável, presbítero da casa de Deus. Amém. Pela misericórdia. Conta aí como é que foi isso aí. Foi uma maravilha, pastor, porque, assim, a gente procura a transmitir aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Certo. Deus muda, como mudou água por vinho, muda a nossa vida também de uma forma extraordinária, né? Porque eu pude realizar, assim, as coisas que eu tinha, meu sonho, minha casa, ter meu carro, mesmo trabalhando e ganhando pouco. Ou seja, eu ganhei muito mais trabalhando do que na vida que eu vivia, né? Coisa. E pude também fazer com que minha mãe também aceitasse também. Minha avó, que era espírita, nos finalzinhos dos dias da vida dela... Aceitou, confessou. Glória a Deus. Então, assim, e amigos meus também, que Deus me usou, que é uma coisa que não tem... Você trouxe várias pessoas aqui para a igreja. Veio muita gente comigo, até pessoa que era envolvida. E assim... Consegui também, através de Deus, através da minha vida, Deus me entregar revelações e eu chegar e falar com a pessoa e a pessoa na mesma hora, estando no tráfico, sair. Então, assim, é impagável. O sobrenatural de Deus é impagável o que Deus faz. Várias vezes na minha vida eu lendo a Bíblia e Deus falava para mim, vai na casa de fulano, assim, 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 porque vão matar ele. E eu ir na casa da pessoa e falar isso com ele, a pessoa receber e depois a pessoa vir me falar que realmente ia acontecer. Então, é impagável. Você hoje tramita, entra naquela comunidade, anda de um lado para o outro. À vontade. E ninguém vai confundir você, não. Nem vai misturar as estações. Não, porque, eu creio que não. Pelo seu comportamento, sim, né? Sim. Pelo o seu legado diário ali naquela comunidade. Sim. Porque se você sai e volta anos depois, mas assim que você foi liberto, você retorna. Sim. Não é? Sim. E você se estabelece ali e tendo a oportunidade
de evangelizar, de falar do amor de Deus. Nós fizemos uma cruzada lá, não foi? Foi maravilhosa. E, rapaz, aquela cruzada... Muita pessoa se manifestou lá, foi uma benção. Foi quando aquela cruzada? Tem muito tempo, pastor. Tem muito tempo, Tem né? muito tempo. A gente Deve precisa ter uns voltar de 5 novo. anos, mais ou menos. Tem mais. Tem mais, né? 7 anos, mais ou menos. Tem mais. Tem tempo. Foi uma benção. Que o camarada tava fazendo lá um pagode. Isso, e do outro lado. Do outro a gente lado. pregando de um lado e eles fazendo um pagode do outro. Vamos retornar a fazer Amém. uma cruzada lá, né? No Amém. lugar aí, porque Amém. bem que ali tem quantas igrejas ali? Muita igreja, né? Muita igreja. Deve ter umas 4 igrejas ali. Trabalhando. Sim. O que mudou de lá para cá? Do tempo em que você era jovem, que ingressou, essa mesma comunidade onde você mora, o que mudou? Praticamente continua a mesma coisa. E a mesma coisa quando você diz é que, quer dizer, o mesmo poder paralelo. Sim. Os personagens, no caso, mudaram. Sim. Só os personagens, né? Sim, sim. Mas o mesmo anseio da sociedade por melhorar, querer melhora, do poder público poder chegar quando houve aquela tentativa das UPPs, né? Sim, sim. Que parecia ser uma esperança Sim. de resguardar os moradores nos conflitos das balas perdidas. Quantos inocentes se perderam? É verdade. Porque numa guerra dessa, quem é que ganha e quem é que perde? Na verdade, não existe vencedor. É verdade. Só existe perdedor, né? Perde a sociedade, perde a família, perde um conjunto de pessoas que ali estão. E qual é a palavra que você diz hoje no que tange a questão do Evangelho? A chegada do Evangelho, como chegou para você esse poder transformador? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque mudou a minha vida como d'água pro vinho. Os preceitos são outros, os pensamentos são outros, as esperanças são novas, né? E foi nesse mesmo período que você veio para a plena unção e você veio sozinho. E às vezes eu perguntava, e a esposa? E você dizia, ela está na Universal, pastor. E o que fez ela depois de alguns anos? Porque você ficou aqui quantos anos congregando sozinho e ela indo para a igreja Universal, onde também ela foi discipulada, se tornou obreira lá. São doutrinas diferentes, né? A Universal e a Assembleia de Deus. E ela tinha a visão dela e eu tinha a minha visão, e a gente conversando, chegamos a um denominador que era melhor nós dois estar juntos, né? Porque essa palavra de Deus diz isso, né? Que o homem é a cabeça e a mulher deve acompanhar o seu esposo, né? Isso foi muito bom. Isso te fortaleceu e fortaleceu a família, né? Sim, muito. Pastor, o senhor não tem noção, porque todo casal tem problema, né? É verdade. Mas, pastor, dificilmente a gente tem um problema, porque hoje a gente come da mesma comida, a gente bebe da mesma água, né? Estamos sendo discipulados juntos e eu tenho muito a agradecer ao Senhor, ao Ministério Plena Unção. Nesse quesito, a minha casa mudou. E hoje vocês fazem parte do corpo diaconal como líder, vice-líder, né? Amém, é uma benção. Vocês estão aí atuando. Amém. Eu fico também muito feliz Amém. de ver vocês trabalhando aqui na obra de Deus. E você, por exemplo, trabalha desde a igrejinha pequena. Pequena, gostava muito. Não que desgosta agora, mas sempre foi muito bom. A gente tinha que, muitas das vezes, fazer mais de um culto para poder comportar todo mundo. No domingo era 3 cultos, né? Era uma benção. Igrejinha pequenininha era cansativo, rapaz. Para mim era cansativo, porque de manhã às 17 e às 19 horas. Tinha umas 5 horas, né? Às 5 horas. Depois eu participava dos 3. Tinha que participar dos 3. Já pensou? Mas Deus operou, como ainda tem operado, operou muito, graças pastor. A Deus. Era uma benção. É uma benção, porque só mudou o lugar, né? E a igreja na sua mesma essência. Sim. Claro que na nossa mudança, né? Aí veio aquele pessoal, quando entrou dentro da igreja grande, desapareceu, né? Porque a igreja é enorme. A igreja. Lembra disso? Ficava um grupinho lá, outro grupinho. A igreja é enorme. Na igrejinha, aquilo ali lotava. Na igreja grande, o pessoal, um ficava num canto, outro ficava, e aquele espaço todo. E hoje, né, a gente vê como Deus tem trazido. Agora, de lá, veio Edilson, foi você que trouxe? Adilson que me trouxe, na verdade. Foi Adilson que te trouxe? Adilson que me convidou, eu estava procurando uma igreja, né? Eu tinha ido na Deus e Amor, tinha ido na Glória de Deus, mas assim, a igreja que eu aceitei Jesus, o pastor era uma Bíblia ambulante.
É mesmo, né? Era uma Bíblia, a pessoa não precisava nem abrir a Bíblia. Então ele conhecia muito. Então eu acostumei com aquilo ali. Não só com aquilo, mas também com a presença de Deus. Tive várias vezes a oportunidade de homens de Deus chegar, você está em pecado, vai se consertar. Vi Deus fazer, né? Agir naquele lugar. Então eu fui para essas igrejas, eu me senti um pouco meio deslocado. Aí o Adilson, ô Tim, eu tô indo para uma igreja na Pereira Nunes, você tá afim de ir? Eu falei, Adilson, vou sim, porque eu tô procurando a igreja. E eu me lembro, essa é uma história... Pereira, não, Rua Amaral. Rua Amaral, na Rua Amaral. Aí eu me lembro muito bem que quando eu vim para a igreja, eu olhei, eu vi o senhor assim, louro, olho azul, né? Eu falei, essa igreja é de rico. Aí veio o pastor Ezequiel também, né? Louro. Pastor Louro também. Eu falei, não é o lugar não. Meu conceito, né? Eu falei, não, aqui deve ser igreja só para pessoa rica. O pobre, não. Eu falei, não é. Aí, mas fiquei no culto, eu vim para assistir o culto. Aí daqui a pouco a Joana me canta, eu me lembro até hoje, Jesus meu guia, eu adorava essa música. Ela cantou Jesus meu guia, eu caí no choro. E danei a chorar ali, um sinal. Daqui a pouco o Senhor pegou com a sabedoria que Deus te deu, mandou todo mundo dar a mão e o Senhor pegou e falou, aqui não tem rico, não tem pobre, aqui todo mundo é igual. Ali fechou, eu falei, opa, é aqui. Falei, quando o Senhor falou, eu falei, aqui não tem distinção. Se é rico, se é pobre, quando o Senhor falou isso, eu falei, opa. Aí, no culto também, mover do Espírito Santo, conhecimento de palavra, falei, é o que eu gosto. Falei, não, aqui que eu vou ficar. E fiquei, tô até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu lembro também de uma luta que você passou, tava com muita dificuldade, aqueles embates da vida. Poxa. E você superou e venceu. E eu fiquei muito feliz, porque... A partir dali eu acho que virou uma chave na sua vida. Poxa, pastor. E você começou... Essa luta foi forte. Foi forte, né? Foi. Foi para mexer mesmo com... Foi. Eu nunca esperava uma coisa dessa. Você perde o equilíbrio da tua vida. É como se você estivesse sendo sacudido, né? De uma forma que você não... Foi uma luta emocional, uma guerra psicológica. Eu perdi o controle praticamente de tudo. Mas eu acho que também isso que você sentiu... Era reflexo daquele passado. Também. Juntou muita coisa. Somatizou um monte de coisa. Sim, e também eu vou confessar aqui, eu também, minha atitude como assim? Não é minha vida diária, mas algum momento da tua vida, às vezes a gente deixa se levar pela circunstância. O que aconteceu? Eu acredito que a brecha para acontecer isso comigo foi isso. Eu tive um embate com uma pessoa lá no meu trabalho, era pai de santo, independente, macumba, Deus não é maior do que Deus, macumba. Mas o que acontece? Eu devia ter agido de forma diferente. Porque a pessoa chegou lá, chegou com outro chefe, chegou para tomar conta, mas para mim diferente, meu problema não era esse. O problema é que ele quis aparentar que me mandava e ficou me brincou comigo, me pisoteou. Então aquilo ali entrou no meu coração. Aquilo mexeu. Eu não aguentava nem falar mais com ele. Ou seja, deixei entrar mágoa. Foi a partir daí que eu acho que eu comecei a passar esse embate. Você vê como um sentimento Sim. Negativo destrói a gente de forma... Sim. Porque toda a nossa batalha começa exatamente na mente. E se a mente estiver vulnerável, você acaba por ser controlado por esses pensamentos autodestrutivos. Mas você venceu e superou. Amém. E o importante é que você está aqui, glória a Deus, dando glória a Deus. É alguém que tem de Deus recebido uma oportunidade para frutificar na obra de Deus. Amém. E o que é que realmente, qual a mensagem que você tem a transmitir para tanta gente que te assiste? Olha para aquela câmera e fala. A palavra de Deus lá em 2 Crônica 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eis que ouvirei do céu, descerei e sararei a vossa terra. Ou seja, essa palavra para mim diz muita coisa, porque nós somos gerados no pecado, né? Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, aprove nós ter uma outra oportunidade, uma segunda chance de mudar a nossa vida, de se arrepender dos nossos erros e tornar a andar reto, a trilhar o caminho certo. Quando você fala de segunda chance, é porque você não teve não somente uma segunda chance, mas tantas outras que Deus te deu. Sim. Quantos amigos seus? Muitos, né? muitos.
foram ceifados. Muito. E aí quando você faz uma retrospectiva, você diz, meu Deus, o amor de Deus é grande, É né? grande demais. Glória. Ele me amou, né? Te amou. Ele me amou. Nos amou, né? Nos amou, ele nos escolheu. Há né? uma música que diz, ousado amor de Deus, que tem uma frase que diz, caiam as sombras, como que é? Vence, traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Esse é amor divino, esse é o amor de Deus. Maravilhoso. E a olhar é aquilo que Jesus disse para Zaqueu, né, no capítulo 19, 10 de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Daí a razão por que a gente fala do Evangelho. Daí a razão por que hoje eu estou conversando contigo. Porque muitas vezes as pessoas dizem que fulano vai ser salvo porque ele é bonzinho, porque ele é um bom religioso, porque ele é um camarada do bem, nunca fez mal. Mas tanto o indivíduo que é religioso quanto aquele que é considerado pária da sociedade, que está lá jogado no tráfico, está lá jogado numa situação caótica e difícil, teve a oportunidade de encontrar a Cristo. Amém. Não é? Amém. Amém. É glorificar e exaltar pela misericórdia de Deus na minha vida. Outro dia, aqui na igreja, chegou um rapaz e eu fiquei observando ele, algum tempo observando. O jeito dele, eu observei. E depois de alguns meses, ele aceitou Jesus na igreja. E aí eu fui, quero falar com você. Ele veio, ele a namorada. Pô, não, pastor. Eu digo, e aí, como é que... Não, tô firme, tô na igreja. Eu digo, e aí, e você? Ele disse, olha, pastor, meu pai está preso. Meu pai está preso. Meu pai era traficante e ensinou a mim, meus irmãos e a minha mãe a traficar. Meu pai está preso, minha mãe assumiu os negócios. Meu Deus. E nós passamos também a ser os vendedores. Minha mãe foi expulsa da comunidade e eu passei agora a fazer outro trabalho. Aí eu fiquei pensando assim, qual foi a história desse rapaz? Qual a oportunidade, a chance que ele teve? Nasceu num lar disfuncional, onde o pai, e aí você no início falou, que o pai era alcoólatra, a mãe numa dificuldade, Sim. num ambiente altamente tóxico, né? Sim. Tudo envolvido. Às vezes a gente não quer admitir, mas a sociologia diz que nós somos produto do meio. Nem todo mundo tem a oportunidade de dizer, eu não quero ser isso. Sim. Mas veja, a escassez, a falta de oportunidade, ou um estudo, alguém que vai orientar, que não. Você está largado numa sociedade em que o herói, em que o cara que é o herói dessa criança é o cara que passa de pistola, que passa de metralhadora. É verdade. Então como é que essa criança vai ter o poder, o aferidor da vida, o discernimento da vida, para dizer, não, eu não quero ser isso. É difícil. Se ele acorda vendo isso. É verdade, pastor. Né? Verdade. Então, foi muito bom você ter falado da chance. E aí, poucos saem dizendo assim, realmente Jesus me resgatou. Me resgatou, me salvou, me livrou, me deu tudo, né? Me deu vida e me deu uma esperança e me deu um novo alvo, né? Uma nova direção. Uma família, um trabalho. Sim. Tu trabalha nessa empresa há quantos anos? Na verdade, eu trabalho em Furnas tem 22 anos. 22 anos? 22 anos, mas sendo que as empresas terceirizadas. Sim, mas trabalha. Mas trabalho lá, já tem 22 anos sim, trabalhando em no mesmo lugar. Você vê, no mesmo lugar. Estamos aqui diante de um testemunho do presbítero Auston Floro. Eu falava Auston Flores. Por quê? Por que Floro? Floro é derivado da onde? Eu não sei. Não sabe? Não sei, porque é sobrenome da minha mãe. Eu não gostava, eu sofri com esse nome no quartel. Mesmo? Sofri. Quando falava assim, Auston Flores. Me chamava de família Flores, família Flora. Eu sofri com isso. Sofreu bullying, Eu falava para chamar de Ferreira, que o último nome é Ferreira, mas... É mesmo? O que vale é o Flora. Então, você já pensou?
Bom, estamos aqui conversando com o presbítero Washington Floro, não Flora Amém. E nem Flores. Floro, viu, Andrezinho? Importante isso. Bom, continuando aqui, amigo, agora nós chegamos um momento fundamental. Foi um prazer muito grande te receber Amém, aqui. pastor, eu que agradeço. E dizer que foi muita bênção Amém. E conto contigo nesta obra, Amém. do qual você é parte. Você hoje Amém. é parte do patrimônio da plena unção. Amém, glória a Deus. Me sinto muito verdade. honrado por isso. Alguém diz assim, eu geralmente digo assim, a nossa igreja, nunca usa a expressão a minha igreja, porque como pastor da igreja eu não sou dono. Na verdade, todos nós somos participantes Amém. da mesma obra, né? Amém. Então eu tenho aqui algumas coisas, você vai tirar um papelzinho aqui e vamos ver. E deixa eu ler aqui e eu vou te perguntar para você responder. É um só. Não pode cair Deixa eu nada. ver. Opa, Pode te dar o seu pelo. não. Me dá aqui. Peraí, para facilitar. Bom, vamos lá. Um ambiente. Ambiente? Um ambiente. Um só ou posso falar mais de um? Oi? Um ambiente só ou mais de um? É, um ambiente. Um ambiente, igreja. Igreja? É, Você queria falar de mais de um ambiente? família. Casa? É, a casa, família. É, então ambiente, igreja, é muito bom você estar num lugar que não é tóxico, Amém. um lugar aconchegante, acolhedor. Que edifica, né? Vamos lá? Abra a mão para facilitar. Você pega um e joga os outros aqui. Isso. Segundo papelzinho é um sonho. Sonho. Um sonho. Sonho agora que eu queria verdadeiramente era ter uma casinha na rua. É mesmo? É. Esse é o meu sonho que eu tenho colocado agora perante a Deus. Você quer ter uma casinha? Na rua. É uma casa que comporte Você minha tá família. falando casinha. É, no diminutivo, mas não é. É uma casa. Você quer uma boa, casa? Uma casa que comporte minha família. Uma casa na rua. É. Então, glória a Deus. Vamos orar por isso. Amém. Mais um papelzinho. Tira um e despeja os outros aqui. Bom, serão 5. Andrezinho queria que fosse 10, Meu mas Deus. não pode. Bom e bem. Qual a diferença do bom do bem? É, tem coisa que é boa. A palavra de Deus fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Não, eu quero que você defina o que é bom, mas não faz bem, e o que é bem, mas não é bom. Pecado. O pecado é Tem bom? hora que parece ser bom, mas não é bom. Porque tem coisa Não, tem hora que o pecado é bom, mas não faz bem. que não faz bem, é isso. Ah. Nesse tema que eu tô falando. E tem coisa que é bem, mas não é bom. Tem coisa que é bem, mas não é bom. É egoísmo. Não, Não é bom. não, Que não é bom, não. Coisa que é bem, mas... mas não é bom. Que é bem, mas não é bom. Olha aí, para não confundir. Rapaz, que é bem, mas não é bom. É. Difícil. Não é difícil, não. Vou te dar uma dica. Chocolate. É bem, mas faz mais... Não. O chocolate não é bem. Também não. Remédio. É, remédio. Faz bem, mas não é É bom. verdade. Eu ia dizer, é bom, mas não é bem, e chocolate. Você come doce, Mas é bom, É, mas não faz não é bem. bem, porque Mas não você faz pode dar bem. diabetes, pode dar... Isso. É complicado isso aqui. Bom, são 3, vamos lá. Perdoe. Tá faltando. Não, assim mesmo. Aqui você pode falar à vontade, amigo. Deixa eu ver. Temos mais um aqui. Andrezinho tá até... Uma vitória. Vitória? Ter aceitado a Jesus é a maior vitória da minha vida. Glória a Deus, que bênção, maior vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a O nossa resto, fé. O resto é acrescentável. É isso aí. A quinta, e a gente para. Deixa eu ver. Agora foi quase todos. Ih, Deus. rapaz. Aqui, ó. Um versículo da Bíblia. Versículo, eu falei aqui vários, né? Mas tem um... Um que é a chave da sua vida. O que eu gosto é Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que ele é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrarei descanso para a vossa alma. Glória a Deus.
entre ter recebido um tiro e achar que seria o ponto final da sua vida e ressurgiu para Cristo, qual é a mensagem que você deixa de esperança para os jovens que de repente estão sendo convidados para o tráfico, influenciado por essa mídia toda? O que é que você... Para o jovem, que há um Deus que quer mudar a sua história, que tem um poder de mudar a circunstância da sua vida. Há um Deus que realiza promessas, né? E nos dá vitória mediante a cada uma delas. O segredo, eu acho que é confiar em Deus, é entregar. O Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por ti. Glória a Deus. Chegamos então ao momento final. Eu quero te agradecer, amigo, dizer que você é uma bênção. Amém, pastor. E o presbítero Washington Floro, ele é um dos coordenadores do nosso corpo diaconal, juntamente com a sua esposa, do qual nós mandamos um abraço para ela e para tuas filhas, e também para toda a comunidade Amém. de Andaraí, porque ali tem o Hospital do Andaraí, ali tem gente de coisa assim do coração muito bom. Amém. O Perninha, quem convidou o Perninha para vir? Não lembro. Acho que foi o Tarcísio. Foi o Tarcísio, né? Acho que foi o Tarcísio. Então, dizer que o Andaraí, né, a nossa igreja, embora sendo na Tijuca, o CEP é do Andaraí. Amém. E nós amamos essa comunidade e queremos muito corresponder à expectativa daquilo que esta comunidade necessita e precisa. E vamos continuar. Amigo, que Deus te abençoe. Amém, pastor. Seja Obrigado pela oportunidade. sempre esse tá? homem de Deus, firme e constante. Amém, meu pastor. Obrigado. Obrigado pelo discipulado, pela direção que o Senhor tem me dado. Amém. Pelo amor que tem dado à minha família e que Deus possa continuar honrando o Senhor e seu ministério. Obrigado Amém. mesmo. Gente, fica na paz. Até o próximo podcast. Que Deus abençoe. Paz.